Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da apresentação do Senhor, uma festa que tem a sua data fixa na liturgia, dia 2 de fevereiro, e hoje cai coincidentemente no domingo, e assim nós celebramos nesta liturgia. Estamos 40 dias depois do Natal, celebrando então este ato de José e Maria em levar o menino Jesus ao templo para cumprir a lei de Moisés, que dizia que a criança masculina, primeiro filho, deveria ser apresentado, consagrado ao Senhor, e a mulher, para eles, depois do parto, ficava impura. Então precisaria também fazer este rito de purificação. Nós vemos aqui a transição do Antigo para o Novo Testamento. Aqueles que esperavam a libertação, aqueles que esperavam o Messias, o Salvador, representado na figura de Simeão, da qual o Espírito Santo havia lhe prometido, lhe garantido que não morreria sem ver o Salvador. E a realidade. Então, a promessa do Antigo Testamento e a realidade do Novo Testamento, que é Cristo, que chega, aquele esperado. Vemos também esta intermediação deste ato entre o Natal e a Páscoa. O menino que nasceu há pouco tempo, esta criança, que é a luz para este mundo, está destinada a salvar este mundo, a ser a salvação. E o meio com o qual ele vai salvar o seu povo é dando a sua própria vida. Por isso, Simeão destaca esta primeira dor das 7 dores do coração de Maria, a primeira dor, esta profecia de Simeão, a espada que transpassará a alma da mãe. Hoje também é uma festa que nós nos voltamos a Nossa Senhora, ela que trouxe esta luz ao mundo. Então temos diversos títulos hoje também que nos faz olhar para Maria como Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora da Purificação. Então, a Virgem Maria está presente neste mistério, neste anúncio, neste momento em que o Salvador ali é apresentado para o mundo através de Simeão, como esta transição deste Antigo para o Novo Testamento, como essa destinação de Cristo que nasce para ser vítima, oferta agradável a Deus. E é isso que Maria e José vão ao templo fazer, a oferta do seu filho a Deus. E toda oferta, ela é carregada de renúncias. Toda oferta acompanha renúncias, não é? Então preciso de atenção. Toda oferta acompanha renúncias. Então, quando nós ofertamos, nós sempre deixamos também algo, Aquilo que nós oferecemos a Deus nos faz também deixar algo. Nós ofertamos a nossa vida a Deus, por exemplo, precisamos deixar coisas para trás, Ao decidirmos, ao tomarmos uma decisão em nossa vida, assim Cristo também, ao se oferecer ao Pai, ele faz a grande renúncia de si mesmo, da sua vontade, do seu querer. Ele é aquele que diz: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, ó Deus. E no momento então da sua morte ali, prestes a se entregar na cruz, Jesus até pede ao Pai: afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, a vontade do Pai, ou seja, a renúncia da sua vontade em vista de fazer a vontade de Deus. Nós acompanhamos esse texto de hoje, que está dentro do Evangelho da Infância de São Lucas. Então, Lucas escreve o Evangelho da Infância de Jesus, só ele vai trazer algumas cenas, alguns fatos da infância de Jesus, muito pela sua proximidade com Nossa Senhora, e ali
com certeza, escutando de Maria as histórias em relação a Jesus. E o grande ponto do Evangelho da infância está justamente no templo. Hoje, ele é levado ao templo. Depois, Lucas vai falar novamente deste templo, quando Jesus está pregando aos doutores da lei no templo, ali depois de Maria e José se perderem do menino Jesus, encontram no templo. O templo é o lugar, então, onde nós encontramos a Deus. É o lugar onde Ele está presente. Desde o Antigo Testamento, o templo foi este lugar escolhido para que Deus pudesse falar ao seu povo, ter este contato com o seu povo. Mesmo antes do templo de pedra ser construído por Salomão, caminho de Moisés, caminho no deserto, muitas vezes Moisés parava, armava uma tenda para ali ser o lugar do encontro com Deus. Já era a prefiguração deste lugar exclusivo, específico, onde Deus ali descia, falava com Moisés, onde havia a presença de Deus nestas tendas, até fazer o grande templo, né? E vemos que quando o evangelista João nos fala sobre esta encarnação do Verbo de Deus, o Verbo que está no meio de nós, ele nos diz lá no seu prólogo: o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. No original da Sagrada Escritura, no grego, está assim: o Verbo de Deus se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Ele vem habitar no meio de nós. Então o templo, que é um lugar onde encontrávamos a presença de Deus espiritual, agora tem o próprio Deus. Jesus está neste templo. Entra no templo, é Deus agora ali presente, porque aquele menino é Deus, o Verbo de Deus que se faz carne. Então nós temos também hoje a igreja como este templo, como o lugar do encontro com Deus. Mesmo que muitas pessoas digam que não precisam da igreja. Eu não preciso da igreja para me encontrar com Deus. Deus está no meu coração, eu não preciso de religião, não preciso da igreja. Bem verdade que Deus não está preso a estas paredes do templo. Deus está presente em todo o mundo. Mas assim como a água também está presente em todo lugar do mundo. Em todo lugar nós encontramos água. Na sua casa tem água, na torneira, na pia, no banheiro, mas quando você tem sede, você não bebe água em qualquer lugar. Tem um lugar específico na sua casa para você beber a água. Assim também, Deus está em todo lugar do mundo, mas temos um lugar específico para encontrá-lo. A igreja, a casa de Deus, o templo. Aqui nós estamos sendo, neste momento, privilegiados em escutar a palavra de Deus, que penetra o nosso coração, que fecunda a nossa vida. Somos privilegiados, porque aqui o Senhor se dá em alimento a cada um de nós. Nós aqui reunidos no templo formamos a comunidade dos batizados, o corpo de Cristo, a sua igreja. Então, que nós, vindo ao templo, fazer também a oferta da nossa vida, deixando as renúncias, aquilo que em nosso coração nos afasta de Deus. Cada um sabe das suas renúncias, cada um sabe daquilo que precisa deixar para dar um passo, para ser uma oferta verdadeiramente agradável a Deus. Falava que Maria e José estão indo cumprir a lei, né, o que a lei determinava, onde o primogênito deveria ser apresentado ao templo e a mulher precisava ser purificada. Mas Nossa Senhora poderia pensar: eu não tenho necessidade disso. O menino que eu carrego é Deus, é o Filho de Deus. Não nasceu de uma relação humana, mas o Verbo de Deus se encarnou em mim. Então eu não preciso ir lá apresentar ao templo. Tampouco eu preciso fazer nenhum tipo de purificação, né? A Virgem Maria está ali, plena da graça de Deus, não teve nenhuma impureza, né, humana.
então ela não tem o que purificar. Mas Maria e José vão pela obediência a Deus. Mesmo sabendo quem eles são, quem é aquele menino, eles vão, na obediência da lei, cumprir o que a lei do seu povo determinava. E assim, para nós, é um grande exemplo, porque nós, muitas vezes, podemos achar que não precisamos fazer certas coisas, né? O Evangelho diz isso assim, mas não é tão necessário isso. Esse mandamento diz isso, mas eu posso fazer do outro jeito. Deus sabe de tudo, Deus é misericórdia, Deus conhece o meu coração, e nós vamos burlando, né, as leis de Deus, fazendo do nosso jeito, interpretando ao nosso modo, como é conveniente para nós. Maria e José não buscou a conveniência da sua vida, mas agradar a Deus. E este é o segredo da felicidade nossa, da nossa busca pela eternidade. Agradar a Deus. Não querer agradar a mim, nem a querer agradar as minhas vontades, nem a ninguém, mas agradar a Deus, com a minha consciência de que mesmo que eu ache, que eu não entenda, mas saber o que Deus quer para mim é o melhor. O que Deus diz para mim é o melhor. E assim me colocar em obediência à sua vontade. Maria e José ofertam a oferta mais simples que a lei determinava. Quem era rico ofertava bois, ovelhas. Os pobres ofertavam pombos, né? Pássaros, que tem de mais simples. E a oferta de Maria é a oferta do pobre, aquele que não tem riquezas, mas que encontra em Deus a sua verdadeira riqueza. O pobre em espírito é aquele que esvazia-se de si mesmo para ter a Deus como a sua única e verdadeira riqueza. Assim também nós, quando viemos aqui ao templo para nos ofertar a Deus, para nos oferecer como esta oferta que agrade a Ele, devemos nos esvaziar. E aí passa as nossas renúncias. A renúncia que acompanha a oferta deve ser esse esvaziamento de nós, das nossas vontades, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso coração duro, fechado ao próximo, seja qual for, né? No coração, no meu coração e no seu coração, esses sentimentos que passam, precisamos nos esvaziar para que a nossa oferta seja agradável a Deus e Ele nos preencha com Ele mesmo, com a sua própria vida, Ele que é a nossa riqueza. Assim, então, neste dia em que o profeta Simeão revela Cristo como luz do mundo, nós busquemos viver desta luz, não nos acostumar com as trevas, não nos acomodar com as trevas, porque elas podem nos acomodar, mas buscarmos a decisão e a coragem em dizer, eu quero viver da luz. Porque às vezes podemos conhecer e saber o caminho da luz, mas nos agradar mais com as trevas. Mas que nós, pela intercessão da Virgem Maria, que traz a luz ao mundo, possamos decidir em viver no caminho dessa luz. E a grande mensagem do Evangelho de hoje, que Simeão nos traz, Cristo é a salvação. Esta é a grande informação para levarmos hoje no coração. Ele é o nosso Salvador. Hoje a cidade está em festa e cada um acredita no que quiser. Cada um tem a sua fé no que quiser, mas a verdade é uma só. A salvação está em Jesus Cristo. A felicidade da alma do homem está em servir a Cristo como seu único Senhor, como o seu único Salvador. E por isso nós aqui estamos no templo, trazendo a oferta da nossa vida, querendo, desejando renunciar àquilo que nos enche de tantas coisas que nos afastam de Deus, a fim de nos esvaziarmos para sermos preenchidos por Ele. E nos momentos da vida em que nós nos sentirmos sozinhos, desamparados, achando que a nossa oração não está tendo valor, com tantas dificuldades da vida, saúde, problemas familiares, não deixemos nos perder a esperança, nos desesperar, porque a mensagem do Evangelho de hoje nos garante:
Cristo é a salvação. E quem tem Cristo como o seu Salvador, não se entrega ao desespero. Quem tem Cristo como o seu Salvador, não fica sem rumo na vida. Então que nós, nos momentos de dificuldades, nos momentos em que nós duvidarmos, lembremos, Ele é o meu Salvador. Ele é a luz que vem para iluminar todas as trevas. E assim vivamos como aqueles que têm Cristo como Salvador, decidindo sempre em abraçar esta salvação, em viver desta luz que nos encaminha à verdadeira casa, ao grande templo que nós esperamos entrar um dia, a Jerusalém do alto, a nossa casa, o céu, a vida eterna. Que assim, peregrinando nesta vida, sejamos conduzidos pela Virgem, Senhora, que nos traz a luz, e a nossa decisão de abandonar as trevas, a nossa decisão de acolher e abraçar a salvação que Cristo trouxe para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.